Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa chegando na sua casa, onde quer que você esteja neste estado do Rio Grande do Sul, a nossa imagem chega até você. Aliás, a nossa imagem chega até você não só no Rio Grande do Sul, como você tem agora o privilégio de ter um aplicativo no seu celular, você acompanhar também o nosso programa. Acho que a gente não tem mais limites, né? A nossa área não tem mais limites. Basta a gente estar num lugar com bom sinal, com um bom telefone, você pode nos assistir dos seus telefones mesmo. Começando esse nosso programa de hoje, vamos ter uma ideia de dos assuntos que passarão por esta mesa. Mas o STF começa a votar a autorização para que o Executivo possa ou não vender empresas públicas sem autorização do Legislativo. O Ministério Público Federal diz ao STJ que o ex-presidente Lula tem direito à progressão de regime. O Brasil é o terceiro país do mundo mais complexo de fazer negócios. E Sérgio Moro, o ministro da Justiça, tem o seu celular invadido por hacker. A gente conta o que aconteceu. Como hoje eu estou no lugar do Chicão Tofani, na mesma cadeira dele, eu vou me atrever a comentar o livro do Chicão Tofani que eu li hoje à tarde. E atenção, quem vive em regime de união estável. Depois da MP 871 aprovada, as novas regras para concessão de pensão por morte. Não, mas eu fui te falar do livro. Chicão, o senhor Vitor já debochou. Eu nem comecei a falar. Não, o livro dele não é que eu tinha curiosidade de saber alguns detalhes do livro dele. Tem foto peladão? Tem. Tem? Então, ele colocou no mas a região pudenda não aparece. Ainda bem. A Bundinha Nova não tá? Só quando era criança. Não, mas são as fotos daquela exposição dele do Nudes. Aquela... A propósito, quero dizer para vocês, já que o Marco vai falar sobre o livro, quero lembrá-los de que amanhã é a tarde de autógrafos do Chicão Tofani, lá no Praia de Belas Shopping, lá no Varietá, onde nós estaremos todos a partir das... Todos não, eles foram no outro lançamento, eu não estava, lá estarei com o Chicão desde cedo. Vou lá para fazer um pandã com ele, assim, vou ficar do lado, assim, vou ficar de auxiliar, vou pegar o que seria pandã? Pandã é uma coisa que combina, assim, é um acessório, você joga por cima um pandã, assim, entendeu? Tá bom. Tá? E assim, ó, e aí eu vou ficar lá anotando com papelzinho pros autógrafos, mas seu nome, aí põe uma coisinha. Sim, que tudo que eu pedi na minha vida é ser assessora do Chicão em sessão de autógrafos, entendeu? Mas eu devo isso pro Chicão e eu acho que o horário é maravilhoso, porque é das 16 horas até as 21 horas, tá? Dentro de um shopping, quer dizer, aquelas pessoas que não conseguiram estar lá. Por quê? Era uma casa noturna, sabe? Tiveram mais dificuldade de ir. A grande chance é amanhã, de você ir lá, comprar seu livro, pegar o autógrafo, tirar foto com o Chicão. Se quiser, pode tirar comigo também, não tem problema, não tem livro, mas podemos tirar foto. A ideia é essa, vamos fraternizar junto com os nossos telespectadores. Eu acho que eu vou só para dizer para ele que o Palmeiras está roubando o campeonato. Não, chegar, pelo amor de Deus, não me atucana, como diz o outro. Vamos começar a falar sobre o livro dele, então, já que está na pauta. Ele me cobrou ontem que eu não tinha lido o livro. Eu devo ser o único que leu aqui o livro dele na íntegra. Ai, não fala isso. Quase na íntegra. A Carla não conseguiu porque pegaram. Foi e lá no sequestrado. Consultório do esposo dela também levaram. Porque é um livro que todo mundo quer. Não, mas eu comprei dois, não tá lá em casa. Tu tem que fazer o tema de casa. Eu também. Sobre as viagens do Chicão, os lugares onde ele esteve e tal, alguns comentários sobre as pessoas que ele conheceu e muito testemunho de amigos dele, testemunho do Paulo Sérgio, de outros amigos, o Diamante, né, que era muito amigo dele, faleceu, o Pedro Melo também, que era outra pessoa que era muito amigo dele, as fotografias e tudo. Mas um aspecto do Chicão que eu gostei muito, a referência ao pai dele, o seu Silvano, né, que eu não sabia nem o nome do pai dele. O seu Silvano, uma fotografia do pai dele, quando ainda ele era jovem e tal, e depois, pouco tempo antes dele falecer, há alguns anos atrás, né? E ele faz uma referência muito elogiosa, muito afetiva ao pai dele, o que significou
a perda do pai dele. E quando toca essa coisa de pai, de mãe, de família, eu realmente, como eu sou um sentimentaloide, né, um emotivo, já fico emocionado com isso. Mas ele fala de toda a sua carreira, da sua participação aqui na Rede Pampa, todos os anos de televisão, todos os programas de televisão, onde ele começou, a respeito das personalidades das casas noturnas maravilhosas que Porto Alegre teve, e já fecharam essas casas, daqui eu frequentei muitas dessas casas há muitos anos atrás. Quero dar meus parabéns ao Chicão, que é um livro muito humano, um livro simples, mas é humano, como todas as boas coisas da vida. Aliás, acho que a vida é eivada de simplicidade. O Chicão muito simples, dentro de um fraseado muito bom, achei muito boa o que foi escrito ali. Parabéns ao Chicão Tofani. Um livro que dá para você ler, que dá para você comprar, muito bem impresso aqui em Porto Alegre. Uma qualidade muito boa. Qualidade de impressão, um livro realmente valioso. Para quem gosta da noite, quem quer conhecer a noite e gosta do Chicão Tofani. E se você não gosta do Chicão, leia também para você não gostar mais dele ainda, né? Para ter certeza que não gosta. certeza que você não gosta de nada. Chicão, nota 10 o teu livro, embora o Vitorino comece a rir quando eu falo no seu livro. É isso aí. E o Palmeiras continua roubando o campeonato. Tu sabe... não, mas é até que ele está no livro, né? Porque ele colocou até agora a data atual, botou o pessoal da atualidade. Botou sim. Que o Vitorino mandava conta porque o Vitorino não estava... Aliás, uma fotografia, eu não gostei da sua fotografia junto com ele. A fotografia muito... Junto com ele, não. Com o Dudu junto Alvarez. a ele. Não, com ele. Tem uma fotografia também, ou com o Dudu. Não sei, eu tenho fotos com muitas pessoas. Cadê o livro? Não trouxe o livro. Cadê o livro? Vamos olhar na fotografia. Falar do livro não trouxe. Mas pra quê? Porque eu já mostrei o livro. Mas agora que eu queria me gambar, me exibir. Mas eu trago amanhã. Amanhã já passou, né? Amanhã já não tá. Já mostrou aqui a foto da Magda. É uma delas, eu sei, mas eu não me lembro onde que eu tô. Agora, eu acho que é da atualidade. O Chicão, realmente, ele é um inovador, ele é uma pessoa diferenciada. Eu tenho a impressão que quando ele se olha no espelho, ele se apaixona por ele mesmo, mas né? Tu pensa que é brincadeira o que ele diz aqui, que ele é maravilhoso, que ele não sei o quê, ele se acha, e eu acho que isso é maravilhoso. Ele é doidão 24 horas por dia. Isso é maravilhoso, de cara, né? Por que esse cidadão aqui, a minha destra... Pede o livro da história dele. Dona Magda... Impublicável. Pede o livro dele, pergunta por que ele não tem livro. Impublicável, mas as fotos que ele mostrou, tinha uma foto do pessoal da atualidade. Tem algumas. Tinha uma foto do pessoal, aí tinha uma foto sua. O Dudu Alvarez. E você tá cumprimentando o Dom Pedro II. Eu estou com a cara de louco. Exatamente, ele tava perguntando por ti. Isso, Menos mal, podia ser pela mãe. Ele tava perguntando por ti. Podia ser pela mãe, que é bem Não, a tua mãe não merece. Agora, tua mãe não merece. O Chicão era boa pinta, hein? A despeito das nossas brincadeiras aqui, nós precisamos fazer uma homenagem, realmente, porque homenageando o Chicão Tofani, homenageamos a história de Porto Alegre. É verdade. Porque quem viu, quem conheceu, primeiro, os concursos que ele protagonizou aqui em Porto Alegre... Foi pioneiro, uma série de coisas. Ele mexia com todo o estado, ele andava cercado de beldades que disputavam a posição de andar com Chicão Tofani e participar dessa verdadeira corte que ele tinha, que ele participava nos eventos, divulgando os concursos que ele organizava. Também ele criou o sistema de entrevistas aqui, junto com outros profissionais, mas ele ficou anos de sucesso com uma audiência... Não, aquela coisa de chegar num ambiente com uma câmera, com um microfone... Eu acho que ele fez isso antes foi o Dório? Não é o Dório, aquele outro que faz o... O de São Paulo. A Mauri Júnior. Eu acho que ele fez até antes do Mauri Ele criou um estilo dele e ele fazia um tipo de... Assim como ele tem a sua participação aqui, a irreverência dele também era uma entrevista, porque ele saía, Mário, ele não perguntava aquela abobrinha e aí... Não, ele te colocava numa saia justa. Quem teve a oportunidade de dar algumas entrevistas... A melhor coisa que o Chicão fazia, a melhor coisa que o Chicão fazia nas entrevistas, que eu acho que isso realmente nunca ninguém fez e nunca fará, né? O Chicão estava entrevistando o Marne. Assim, aí Marne, não sei o que tu achou do meu livro? Aí o Marne estava aqui e ele assim, oi, fica! Eu preciso falar contigo, cara. Sim, não. E o Marne aqui dando entrevista pra ele. Só o Chicão, ninguém mais. Olha, isso não era nada, mas as entregadas que ele dava pra gente ao vivo, ali era pra... ele faz até hoje, derrubar qualquer um. Ele ajudava muito. Eu considero o Chicão Tofani no mesmo nível do Ibrahim Suede. Se o Chicão fizesse um programa de televisão em São Paulo, ele seria nacionalmente famoso. Eu sempre digo isso, já disse pra ele. Agora,
Agora chega de assunto bom, parece que tá tudo bem, não tá tudo bem coisa nenhuma. Agora vamos começar com as coisas que não estão bem, doutor Ruschel. Começa por mim, dona Mãe? O senhor não está bem? Não, é as notícias Ela falou que eu vou trazer, mas começar coisa que não está bem. Eu estou muito bem, seu Mário. Perguntou pelo senhor. Eu estou, sabe como é que eu estou? Estou no aconchego do lar. O senhor recebeu uma flor de presente Quando a hoje? gente está com um problema de muita angústia, um conflito interno, a gente se reconcilia no lar, né, nos amigos. Olha aqui, eu não mexi no meu telefone. Olha aqui, ó. Seu Mário, você Até o celular tá contra mim. Olha aqui. A Siri tá te derrubando. A Siri, eu vou ter que desligar essa mulher aqui. Eu não sei como é que tira. Tu sabe, Ana, como é que tira essa mulher? Eu não gosto. Olha aqui, ó. Sabe como é que se tira essa mulher do ar? Tira. Alguém pede pro Ruschel parar de falar, né? Foi o que eu ouvi. Então, Olha aqui, então vou dar... Tá brava, ela quer discutir contigo. É comigo. Desculpa, gente, tava parada que eu nem tava mexendo. Dona Mar, mas vou trazer a notícia, porque a notícia, na verdade, é muito séria que trouxe. Eu trouxe a manifestação do Ministério Público Federal acordando e concordando perante o STJ com a progressão de regime do ex-presidente Lula. O que nós acompanhamos? O Lula teve uma condenação de 9 anos em primeira instância, veio para a segunda instância no TRF4, foi elevado a 12, recorreram novamente e o STJ reduziu para 9. Ao fazer 9 e ser esta apenas a primeira condenação, tecnicamente ele passou a ter direito à progressão de regime dentro do sistema de 1/6. E também pelo sistema da detração, é um termo jurídico para quem não é familiarizado, onde tu pegas a pena fixada, diminui a pena já cumprida e se ela ficar abaixo de 8 anos, tu tens direito à progressão de regime. Qual é a discussão que se instala a partir daí? Não é só o sistema da questão da progressão, porque ele dá direito ao regime semiaberto. Semiaberto, tu sai para trabalhar e volta para trabalhar num lugar indicado pelo sistema penitenciário onde tu ficará. O que diz a defesa do ex-presidente? Que ele não tem como ter segurança num regime semiaberto. Além de não ter segurança dele, poderá colocar os demais em risco. Então pede que a liberdade dele seja concedida com prisão domiciliar. A matéria vai para o STJ para dar 3 decisões e nós estaremos acompanhando dia a dia aqui. Primeiro, se quem vai decidir isso é lá no Paraná, juiz do primeiro grau, ou se o STJ, ele mesmo decide sobre a progressão de regime. Em decidindo a progressão de regime, ele vai exatamente nessa questão dizendo se será com ter direito ou não ter direito à progressão. E terceiro, se esta progressão será num regime apenas de dormir ou terá liberdade de poder ficar em casa. Teremos capítulos para os próximos dias, dona Magda. Não há data ainda do julgamento. Muito bem. Gustavo Vitorino. Eu vejo nessa movimentação do Ministério Público Federal um fato atípico, né? O Ministério Público Federal, que é órgão invariavelmente acusador, pedindo liberdade, é curioso, não é novidade, está dentro da lei. Aí eu lembro, sabe de quem? Dr. Manuel Pastrana. Para quem não sabe, Dr. Manuel Pastrana é um promotor federal de décadas de serviços prestados ao Ministério Público Federal. Ele é paraense e tem um livro muito interessante contando a sua vida, a sua história. Ele era faxineiro. Estudava à noite, fez o 2º grau, fez o curso de Direito, advogou por um tempo para cumprir as normas, fez o concurso e passou entre os primeiros colocados. Depois de décadas, junto ao Ministério Público Federal, trabalhando no Ministério Público Federal, ele foi deslocado em vários estados do Brasil e veio para o Rio Grande do Sul, onde ele acabou se tornando o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. E com o tempo acabou, inclusive, substituindo a subprocuradora-geral de Justiça em Brasília, digamos que aquela que fica abaixo da dona Raquel Dodge, né? A vice. A Raquel Dodge tem um vice e ele acabou chegando lá. O Dr. Pastrana deu uma entrevista há 2 anos atrás para a revista Presa aqui de Porto Alegre, nosso amigo Júlio Ribeiro, quero mandar um abracinho para o Júlio, que ninguém reproduziu. Ninguém. Ficou todo mundo quietinho. Uma entrevista devastadora num órgão confiável, de altíssima credibilidade. O Dr. Manuel Pastrana disse: o Ministério Público Federal
está criado e aparelhado para defender o PT e os seus membros. Está bem grande no título da matéria, a revista Press de 2017 tem essa entrevista. Ninguém reproduziu essa entrevista. Repito, Dr. Manuel Pastrana, procurador-chefe do Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul, à época. Hoje eu acho que ele está em Brasília, ele está na promotoria federal, lá ao lado da dona Raquel Dodge. Aí, quando você começa a juntar coisas assim, por exemplo, aquela coisa espetaculosa do Ministério Público Federal, quando da ação do Detran no governo Ieda Cruz, e que teve entrevista coletiva, bancada com 7, 8 promotores, banners atrás, aquela coisa, que na época o PSDB era visto como o inimigo mortal do PT. Aí você junta com isso e outros fatos, como, por exemplo, muita gente de quadrilhas instaladas no país há décadas sendo soltas por falta de provas. Eu começo a me preocupar com o aparelhamento, a sugestão de aparelhamento, aliás, a afirmação de aparelhamento partida de um dos mais ilustres dos seus membros, Dr. Manuel Pastrana. Por que eu estou falando isso? Porque essa notícia que o Dr. Ruschel trouxe é uma notícia interessante, corriqueira. O Ministério Público Federal pedir inocência de alguém não é uma coisa rara. Pode pedir inocência, arquivamento do processo, pode pedir. Mas a repercussão desse pedido, principalmente porque existem aí questões absolutamente subjetivas a serem avaliadas, me deixa preocupado. O Ministério Público Federal sempre trabalhou com convicções, com provas e afirmativas, nunca com possibilidades e probabilidades e componentes subjetivos na avaliação do cumprimento de uma pena. Então eu confesso aos senhores que fico preocupado com essa postura e me vem à mente exatamente essa entrevista do Dr. Manuel Pastrana. Na revista Press 2017. Eu incluía um auxílio aqui às nossas informações, vindo do juiz Alex Custódio, que está na nossa audiência sempre, e hoje lá na Federação encontrei com ele e ele me disse que está sempre nos assistindo. A propósito do que vocês estão falando, ele diz o seguinte: Ministério Público não requer liberdade. Ele concorda, Ele opina. Ele concorda com o pedido da defesa, caso preenchidos os requisitos, como disse o Dr. Ruschel. Quem decide é o juiz, a juíza ou o desembargador. E o juiz não pode fugir do que prescreve a lei de execuções penais. Ele acha que a tua preocupação, Vitorino, é infundada. Não é infundada não, porque grande parte das decisões dos magistrados são tomadas com base na opinião do Ministério Público, especialmente do Ministério Público Federal, que é um órgão extremamente competente e que já foi muito elogiado aqui nessa bancada. Então, essa de que a minha preocupação é infundada, não, a minha preocupação é fundamentada. E ela não tem nenhum componente abstrato. Eu estou dando um dado concreto e uma informação que partiu de uma entrevista de um dos seus mais ilustres membros. Dona Magda, quero só casar com outra notícia para nós aproveitarmos, já esgotamos a matéria. A notícia já da semana passada, mas ela tem tudo a ver com a nossa notícia, que a OAB Nacional pediu que seja remarcado o julgamento da prisão em segunda instância. Por que agora pediu? A própria OAB tinha pedido que fosse tirado de pauta. Vocês lembram que seria um julgado, tinha data para o julgamento, acho que 10 de abril. 10 de abril, a OAB pediu. Qual foi o fundamento da OAB? Exatamente por ter esse aspecto do ex-presidente repercutido na decisão dele, seria uma decisão muito pesada. E a OAB, ao fazer o cálculo, que é automático, como a senhora disse aí, que dá o direito à progressão, a matéria da prisão em segunda instância deixa de estar ligada diretamente ao ex-presidente, porque ele será provavelmente solto, segundo todos os analistas, ele será provavelmente solto na análise do STJ. Então, deverá voltar à pauta a questão da prisão em segunda instância, e aí já não tendo que carregar a decisão que tomar, soltar ou não o ex-presidente. Lembrando que a qualquer momento pode ter o julgamento em segunda instância do caso do sítio de Atibaia. Então aí com uma segunda condenação e o somatório das penas,
é preciso ver. Agora, aquela decisão do STJ de reduzir a pena foi um indicativo claro de que o STJ quer soltar o Lula. Óbvio. Também, a informação, porque a informação é em cima da hora. A defesa do ex-presidente se manifestou agora sobre esse recurso que o Vitorino lembrou, que é o do segundo processo contra o Lula, que se chegar, ele disse bem, se chegar antes da soltura do presidente, ele aí somaria e aí ele não estaria mais dentro de 1/6 da pena, tá? Então, este processo, nesta semana, a defesa do presidente Lula se manifestou sobre ele, esse processo é recolhido tudo e então será marcado um julgamento pelo TRF4. Eu acho que entrou agora à tarde. Entrou agora à tarde. Exatamente. Então, nós dissemos aqui, dona Maria, quem chegaria primeiro foi uma manchete mesmo. Lembra disso? Quem chegaria primeiro? A soltura do presidente pelo sistema de 1/6 ou a condenação em segunda instância. Tem um componente interessante aí também, porque foi apresentado o recurso, já que existe prazo, e existe um segundo prazo, que são as razões recursais. A defesa do Lula está adotando uma estratégia interessante. Eles estão tentando ganhar todos os prazos de tal forma a retardar o julgamento do TRF4 e conseguir uma apreciação desse pedido de soltura lá no STJ. É uma estratégia jurídica utilizada pelos advogados, perfeitamente legal, claro. Perfeitamente. Doutora Roberta, a sua manchete, por favor. Magda, nós estamos sempre tratando aqui sobre a necessidade de construir um ambiente de negócios favoráveis para gerar, no final das contas, emprego e renda para a nossa população. Pois uma pesquisa identificou que o nosso país, o Brasil, é o terceiro no ranking mundial de complexidade de fazer negócios. Vejam só que curioso essa situação. O estudo fez uma avaliação em 76 países. O que eles identificaram? Identificaram que, em primeiro lugar, o país no mundo mais difícil de fazer negócios é a Grécia. O segundo lugar é a Indonésia. O terceiro, nós, o Brasil. Quarto lugar é o Emirados Árabes. O que me chamou a atenção nesse estudo é que em sétimo lugar ficou a Alemanha, que é uma potência na União Europeia, e em nono lugar ficou a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, afinal de contas, será que a complexidade de fazer negócios é efetivamente importante na hora de atrair investimentos estrangeiros? O que afinal de contas, é ser complexo? Ser complexo, segundo esse estudo, é uma questão de que falta previsibilidade em termos de normas e legislação, uma legislação trabalhista complicada, que engessa os negócios, mudanças em normas de acordo com os estados. Então, eles identificam que tem países, por exemplo, como o nosso Brasil, que cada estado tem legislação diferente. Então, por exemplo, um investidor estrangeiro, ele quer abrir um negócio no Brasil, ele fica estudando cenários. Aí, ele resolve que ele vai abrir a sede da empresa em São Paulo, no estado de São Paulo. As regras são umas, completamente diferentes se ele abrir na Bahia. Isso causa problemas. Então, foi analisada essas questões e também chegou à conclusão seguinte, sobre a Alemanha, afinal de contas, que aí a gente foi estudar assim, afinal de contas, a Alemanha é complexa? É complexa, sim. Mas no caso da Alemanha e em casos de vários países, também como a China eu referi, a complexidade é conhecida. Então, para a gente gerar um bom ambiente de negócios, a gente precisa ser previsível, gerar segurança para haver esses investimentos. E é uma questão tão complicada que aí, analisando os nossos dados, nós, Brasil, a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande na questão tributária. Por isso que a reforma previdenciária é importante, mas a tributária é fundamental. Justamente por esse descompasso entre tributos que são pagos num estado, tributos que são pagos no outro, mas, sobretudo, na mudança das regras. Então, a previsibilidade é importante também para evitar a burocracia e a questão da segurança jurídica, que é o quê? A legislação não ficar mudando a toda hora. Quem trabalha com empresas ou quem trabalha na área tributária sabe do que eu estou falando. É impressionante a quantidade de regras que se muda diariamente. Chega no final do mês, uma série de questões mudaram. Então, assim, a gente vai investir no Brasil? Pergunta-se os estrangeiros, vamos, mas o valor que eu estou investindo e os negócios que eu estou prevendo daqui a 5 anos está valendo?
Isso a gente ainda não pode dizer. Por isso que está acontecendo todas essas reformas e é importante a gente analisar todas elas para criar isso que a gente fala, um bom e saudável ambiente de negócios. Agora fica uma perguntinha, quais são os parâmetros dessa pesquisa aí? Sim. Porque, poxa, a Alemanha é a maior economia da Europa. Aí o cara vem dizer que a Alemanha, qual é? Segundo, quarto, terceiro? A Alemanha é o 7º lugar. 7º lugar? 9º lugar é a China. Em primeiro lugar, o país mais fácil de fazer negócios. Mais fácil? Mais fácil de fazer negócio é qualquer. Ilhas Caimã. Eu não tinha entendido. As Ilhas Caimã é evidente. Então, a mais fácil de fazer negócio é as Ilhas Caimã. É um paraíso fiscal, não pode nada, só guardinha de. O que eles identificam? Corrupto e ladrão. Os países pequenos e os países com uma legislação segura, que não muda, são países onde é menos complexo, é mais fácil de fazer negócios. A Alemanha tem uma estrutura complexa nas questões tributárias, internas, administrativas, mas elas não mudam. Então, assim, quem fez negócios na Alemanha há 20 anos atrás segue valendo leis que no Brasil, por exemplo, a cada semana modifica. Isso atrapalha. Então, a previsibilidade é importante. Vou repetir rapidamente, até pra gente entender, porque eu confesso que o exemplo da Magda eu não entendi. Vamos lá, qual é o país mais fácil de fazer negócio? Ilhas Caimã. Tá, o que as Ilhas Caimã produzem? Além de banana e guardar dinheiro de corrupto. É isso que, assim, ó, esses são países de... Nem legislação deve ter. Não, são países de mercados pequenos e o que eles fazem, por exemplo? Eles atraem investimentos através de uma política de investimentos muito rápida. No Brasil, por exemplo, abrir uma empresa, às vezes tu leva um ano. Fechar 2, 3 anos. Nas Ilhas Caimã, segundo esses estudos... A empresa deles é abrir uma conta numerada. É um corrupto ladrão que quer esconder dinheiro, manda para as Ilhas Caimã uma conta numerada. Esse é o negócio deles. Bom, mas... Pô, tu chama isso de faz legal? Vamos ao segundo, vamos ao dois. O segundo é Curaçao. Também é a mesma coisa. Olha aí, mesma coisa. Mas a produção deles é conta numerada, esconder dinheiro de político ladrão. Sim. Terceiro. Não, o terceiro aqui eu já não tenho, porque eu fui atrás dos mais complexos e não dos poucos complexos, porque me chamou muito a atenção Alemanha e China, que são potências internacionais de negócios, que são considerados complexos. Então, aquela ideia da gente entender que ambiente de negócio se gera porque... O ambiente bom de negócios, saudável de negócios, acontece porque é menos complexo, não interfere. A gente pode ter regras, é isso que a gente quer dizer. A gente pode ter boas regras, pode ter um sistema bem entrosado. O que não pode? Ser imprevisível, ter muita burocracia, ter muita insegurança jurídica, que é isso. A gente tem a lei, chega lá no Supremo, o Supremo legisla. Então a gente fica pensando, bom, mas o que vale? É a lei, é a Constituição? Ou é o que esses 7, 8 ministros estão pensando a respeito desse assunto? E isso muda vidas. Porque a gente está falando aqui de números, a gente aqui está falando de regras, mas o que a gente no final quer? Quer que a gente acorde de manhã e esses 13, 14 milhões de desempregados no país acorde com condições de trabalho para pagar as suas contas, para honrar a sua vida. Quanta gente, quanta família foi deslacerada por falta de recursos financeiros. Eu estou até esperando a matéria do Vitorino, porque ela vai se aplicar ao que tu diz e eu vou esperar para fazer um comentário mais técnico sobre isso, porque, na verdade, o ambiente de negócio passa pelo judiciário, passa pelas regras, né? E nós estamos numa votação que o Vitorino vai abordar, que trata exatamente isso. Por isso que os ministros foram, inclusive, visitados, não só pelo ministro da Economia, né? Sobre diversas pessoas importantes. Então, eu vou deixar para aproveitar o tema do Vitorino. Depois e eu vou vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho. Você veio no programa? Sim, eu vim, pois é, estou aqui presente, estou trabalhando. Vem sempre aqui, vem nessa pontinha. Sem burocracia nenhuma, um serviço de utilidade pública para a população, em especial da Vila Dique. O serviço da unidade móvel do Poa Solidária estará amanhã na Vila Dique, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, com atendimento de consultas médicas na área de pediatria e clínica geral e no turno da tarde, da 1 da tarde até as 4 horas da tarde, de ginecologia e clínica geral. Também serviços de enfermagem, realização de curativos, retirada de pontos e vacinação contra a gripe estarão acontecendo amanhã na unidade móvel. Tem que levar o documento de identificação e também o cartão do SUS. Muito bem, que bela notícia essa que a Carla deu. Mais tarde a gente repete.
Porque nem todo mundo escuta na mesma hora e é uma notícia muito importante, efetivamente. E Magda, não saindo um pouco do juridiquês, né, continuando nessa área, até porque a minha manchete é sobre a medida provisória aprovada, 871, o Ruschel ontem já tratou desse assunto, mas mais especificamente para aquelas pessoas que estão hoje em regime de união estável. Até então, para pedir a concessão por morte, né, da pensão por morte, a pessoa poderia comprovar e podia comprovar através até mesmo de prova testemunhal. Ia parar na justiça, não estava na lei, alguns juízes aceitavam a comprovação através de testemunhas. E nessa medida provisória que foi aprovada, que claro, está ainda dependendo do aval, da sanção do presidente da República e depois da publicação para começar a valer, mas provavelmente nos próximos dias isso já vai acontecer. As regras ficam mais duras para a comprovação dessa união estável. Então, não vai poder só comprovar com testemunha, e sim com prova documental. São essas as provas documentais, basicamente. Certidão de nascimento de filho em comum, certidão de casamento religioso, daí não é o caso da união estável, mas enfim, certidão de união estável, declaração do imposto de renda na qual o parceiro está como dependente, contas de água, de luz, de telefone, no nome de um ou de outro, e isoladamente esses documentos não vão convencer o INSS, tem que ter mais de um documento, não adianta trazer só um documento, tem que trazer no mínimo 3 documentos, segundo os especialistas. Então, aquelas pessoas que realmente vivem no regime de união estável tem que, né, já começar a preparar as provas documentais para futuramente, se for pedir essa concessão da pensão por morte. Essa tua notícia, além de ser extraordinária, porque o INSS está passando por uma revisão e a matéria foi bem debatida, mas é bom desmistificar um pouquinho a união estável, tá? Hoje se faz uma ida ao cartório com as identidades, se identifica, regulariza a sua vida. A morte é uma possibilidade de inevitável. todos nós. É inevitável. A única coisa certa então, que a não gente deixe problemas, às vezes, não deixe problemas para o seu parceiro, para a sua parceira, a questão de regularização dos seus imóveis, às vezes para a própria pensão, assim. Então é tão simples. Às vezes fala em união estável, galera, eu noto, às vezes até conversando, união estável, mas tem... Não, cada um com a sua identidade, vai lá, declarem a sua vontade, declaram que estão juntos há tantos anos e evitem tudo isso, porque agora vai endurecer, sim, a linha de endurecimento que vem pelo INSS é muito forte. Ana, agora, só pegar um rabichinho, né, senhora? Eu queria saber do senador Paim, ilustre senador pelo estado do Rio Grande do Sul, por que o senhor votou contra a lei que faz revisão de benefícios do INSS, a lei que vai atacar as fraudes do INSS? Quer que eu te responda? O senador eu queria, votou mas sem contra? palavrão, por favor. Tu leste ontem. Eu li ontem. Senador Paim, o senhor o Paim, agora eu estava pensando no Lazier. Senador Paim veste a roupa de defesa do INSS, dos trabalhadores, dos aposentados. Aliás, o eleitorado... Aí vota contra, senador, uma lei que visa acabar com as fraudes do INSS. Pô, senador, será que o seu passado de sindicalista transformou o senhor num ser não pensante? Porque eu não acredito que o seu voto tenha sido um voto consciente. Ele votou com o partido, foi isso. Mas para mas aí, sempre pô. tem essa desculpa mas para, do mas as partido, pessoas né? não têm dignidade, o partido que vai pro inferno. Ô, senador Paim, que decepção com o senhor, hein? Imagino seus eleitores, trabalhadores, aposentados, enfim. Ana, tua manchete? Bom, parece que todos nós, mortais e pessoas que possuem um celular, seja criptografado ou não, estão sujeitos a ser hackeados. E dessa vez, quem foi a vítima desse crime cibernético foi o ministro da Justiça, logo o Sérgio Moro, que durante 6 horas teve o seu aparelho móvel hackeado. Diversas ligações foram feitas e ele estranhou que às 18 horas ele recebeu uma ligação do próprio número. E ele atendeu. Eu me ligando? Ele atendeu e no outro lado ninguém falava nada, ninguém se manifestava e ele começou a procurar no seu aparelho as
vamos colocar assim, o que tinha acontecido, né? Porque a gente começa a investigar. Tu recebeu uma ligação do teu próprio número. Claro. E ele percebeu que mensagens tinham sido enviadas através de aplicativos de mensagens instantâneas que foram apagados. Ele sabia que tinha um registro de atividade no aplicativo, mas não sabia exatamente o que teria sido enviado. Então a Polícia Federal foi chamada para investigar o que aconteceu e principalmente para saber da onde aconteceu esse ataque cibernético. Não é a primeira vez que isso acontece no governo, porque durante o governo de Michel Temer, 4 ministros tiveram também os seus celulares hackeados, as contas foram bloqueadas e o Moro já avisou que, né, apesar de toda a segurança, qualquer dispositivo está sujeito a ser hackeado. E agora a preocupação maior é e o Bolsonaro, que nem um dispositivo seguro utiliza. Será que ele não é o próximo da lista para, quem sabe, sofrer algum ataque? E a gente fala que nesses ataques, além de enviar mensagens, porque no caso do Michel Temer, foram uma questão econômica que foi citada. O do Moro, a investigação agora está trabalhando quais mensagens foram enviadas e com qual finalidade. Agora o Bolsonaro também pode ser vítima dessa situação, porque não é criptografado, ele usa um celular normal. Muito bem. Mário Barcelos. Isso é muito sério. Gravíssimo. Muito sério mesmo. Eu quero externar aqui a minha profunda preocupação com o número de assassinatos no Brasil. Ontem nós fizemos um pequeno comentário e hoje eu queria me aprofundar mais e estender mais esse comentário. No que diz respeito ao valor, o quanto representa no PIB brasileiro. Isso representa 6% do PIB brasileiro. Multipliquem quanto significa 6% do PIB do nosso país. Quantos bilhões de reais? 65.400 pessoas morreram no ano de 17 para 18. Eu não sei do ano... 2017. A pesquisa Atlas da 2017. Que ainda não temos do 2018 ainda esse levantamento. Claro que os estados do Nordeste, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os estados onde nós temos o maior número de homicídios. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um número considerável também de homicídios. Então isso perturba a tranquilidade de todo mundo, porque nós somos um dos países mais violentos da Terra. Mesmo com essa proibição de usar armas, que a proibição é para o cidadão comum, como eu, como o Vitorino, como todos nós, que somos comuns, cidadãos porque nós já estamos na parte da vileza, né? Porque não é possível você estar à mercê em qualquer lugar de um bandido, de um assaltante, de alguém que vai dar um tiro em você. Aí eu me preocupo porque eu ouço muitas pessoas, eu gosto de ouvir, estava ouvindo o Leandro Carnal, estava ouvindo o professor Enes, estava ouvindo alguns professores que estavam falando a respeito do cidadão comum andar armado na rua. Me parece que até agora ninguém entendeu, a nível Brasil, que não é qualquer um que vai ter posse de porte de arma. As pessoas não entendem, não é o pote de arma que vai ser qualquer um. Eu quero comprar um trabuco aí. Chego lá, boto na cintura, tipo faroeste, botava um colte aqui, o outro colte ali, e saía, né? E puxava. Isso não existe esse tipo de coisa, né? Isso não existe. A pessoa é o mesmo procedimento que era anteriormente a partir disso aí. Então parece que existe por detrás de tudo isso um interesse em desmoralizar a política do presidente. Eu pessoalmente, jamais portei uma arma, eu recebi 2 vezes em São Paulo 2 revólveres de presente que eu doei imediatamente. Um deles era escrunchado. O que é escrunchado? Escrunchado é o que não tem numeração. E o outro tinha numeração, me ofereceram, inclusive, com a própria nota fiscal. Eu devolvi porque eu não aceitei, a época em que eu fazia programa policial de rádio, que era uma coisa violenta demais, eu só falava de bandido 24 horas por dia. Então, eu quero dizer a vocês que existe essa preocupação, e ainda ontem eu comentei que nós tivemos mais que a guerra do Vietnã, teve 46, 47 mil americanos jovens que morreram nos 4 anos de guerra. Então, num ano, nós temos 20 mil homicídios a mais do que os jovens americanos que foram mortos na guerra do Vietnã. Imaginem só que coisa horrível. Quero dizer para vocês, leiam com atenção o que diz essa nova regra, essa nova lei que foi colocada pelo Bolsonaro. E eu quero lembrar a você, os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro colocou isto como planejamento, como plataforma da sua campanha política, as pessoas aplaudiram. E agora as pessoas mudaram? Quem é que mudou? Foi a imprensa? Foi o ser humano? Ou nós somos tão influenciáveis brasileiros que nós mudamos de opinião
todos os dias. Eu preciso cortar essa unha, hein? Não, bom, agora... O Marni Mas que está se referindo a uma barbaridade. pesquisa que se chama o Atlas da Violência. Os dados foram analisados no ano de 2017. Foram 65.602 assassinados, uma média de 179 por dia. 54% deles, das vítimas entre 15 e 29 anos, quer dizer, negros, a juventude, negros. 75% de negros, dos crimes, 72% dos crimes por arma de fogo. Os estados que, como o Marni se referiu, realmente são aqueles estados da Rota dos Solimões e também aqueles que ficam próximo para exportação de drogas. Então, porque eles estão identificando que é a matança das facções pela droga, pelo comando da droga, em especial no norte e no nordeste, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Então, realmente, o Brasil tem uma alta de 2016 para 2017 nos casos de assassinato, de mortes violentas. Então, como o Marni disse, até agora, o que a gente percebe, né? Eles tratam dos últimos anos, dos últimos 10 anos, a gente percebe que as políticas públicas adotadas até então não funcionaram. O que vem acontecendo é que o Brasil cada vez mais dispara na violência, que as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. Carla, qual é a solução para tudo isso? Não sei. O Marni diz para a gente pensar na questão do armamento. Sim, será que o armamento vai ou não vai resolver essa situação? A gente não sabe. A gente vai conseguir saber se realmente for liberado quando a gente tiver o Atlas da Violência do ano de 2019 ou de 2020. Agora, já pensou o Vitorino brabo do jeito que ele é armado? É verdade. Desculpe, acho que o senhor está fazendo uma analogia muito perigosa. Por quê? Porque uma coisa é você ser contundente nas opiniões, a outra é você ser desequilibrado. E se a pessoa que tem uma arma na cintura não pode ser desequilibrada? Esse é um erro muito comum. O fulano é bravo, é não sei o que. Não. Uma coisa é você ser contundente nas suas opiniões. A sua arma é um beijo, a outra é você ser um desequilibrado. Eu gosto. Não, mas deixa, eu vou... Você vê, quando ele brinca comigo, eu não posso ficar bravo. Agora eu brinco com ele, eu vou arejar. Não, mas ele puxou um assunto. Marli, eu te dou um beijinho. Depois você se beija, agora não é hora. Depois eu tenho a hora do recreio, você se beija. Assim, mas Gustavo Vitorino, tu neste lugar que tu está sentado, há um tempo atrás, tu dissesse que tu não poderia ter uma arma. Porque tu falou uma vez aqui para nós, tu contou uma história. Eu disse, diante de algumas circunstâncias... Tu não poderia, que tu vivenciasse, tu não poderia ter uma arma, não. Algumas situações então, que eu vivenciei, que eu vivi... Pois é. Que eu vivi... Não, eu disse que eu não poderia ter. Sim, ok. Só que a vida passa, o tempo voa... A poupança Bombeirinos quebrou. Agora, se você está numa situação de estupro de uma filha, um camarada estuprando a sua filha, o que você faz? Então você tá com um revólver na cintura, você queima o cara na hora. Total. Bom, mas daí não precisa ser nem estouradinho, nem nada. Não precisamos ir longe. Você mora numa casa e de repente vê uma pessoa no seu pátio. O que você faz? Pode não atirar, mas você pega a arma na mão. Claro. Quem é essa pessoa? Né? Então, assim, é muito difícil. Uma das coisas, por exemplo, que no Texas eles se respeitam muito, é porque o Texas talvez seja o estado americano mais libertino em relação às armas. Né? Lá você compra uma arma na esquina, no boteco compra um pacote de tomate, um pão, um saco de leite. Então, assim, e o Texas está entre os estados americanos de menor índice de violência. Sabe que eu sempre conto uma história, muito tempo atrás. Minha mãe e meu pai moravam num sítio que fica uns 30 minutos mais ou menos aqui de Porto Alegre. E o ex-caseiro estava rondando, minha mãe estava em casa, meu pai estava em Porto Alegre, teve uma pessoa que viu esse ex-caseiro rondando e que ligou para o meu pai, disse, vai para casa porque ele está por ali, né? Tinha sido mandado embora e tudo mais. Aí meu pai chegou, minha mãe se fechou em casa, trancou tudo. E aí ele estacionou, tem a casa e tem o galpão que é distante, né, da casa. E aí ele estacionou no galpão e foi rendido por 2, né, e o ex-caseiro e mais um que estava acompanhado com arma e tudo mais. E a minha mãe viu e foi pra janelinha do banheiro e começou a dar tiro pra cima. Na época que podia, né?
E aí, sabe o que aconteceu? Dela? Os caras tudo foram embora. Vazaram, dizendo de onde é que tá vindo esse tiro. Porque a grande arma do Mas assim, porque o efeito surpresa, tava escuro, eles não sabiam onde é que, quem é que tava atirando, nem nada. Então, quer dizer, eu que sou uma pessoa, funcionou nesse caso, mas e os outros? A pessoa que mora, ele, a esposa e o filho ou 2 filhos, numa chacrinha em mas nesses casos... É nesses casos que a gente... Tenta imaginar, o sujeito vai o quê? Vai atacar com a faca de pão, vagabundo? Não, mas ao mesmo tempo, eu questiono o fato de que talvez se o ex-caseiro tivesse uma arma, ele poderia ter matado o teu pai. Ah, poderia. Porque teria ficado nervoso. Ela arriscou, claro. Mas o que ia acontecer? De armas ilegais, existem muitas pessoas que... A gente fala, né? O criminoso tem a arma, né? E a gente fala assim, as pessoas não têm, mas talvez nessa atitude com arma legal... Mas e talvez, se tivesse acontecido, ele poderia ter entrado na casa e ter matado meu pai e minha mãe. Também é. Então se ele tivesse... Na hora ela decidiu por isso. Poderia ter matado meu pai e tua mãe, né? Foi a melhor coisa que ela pensou. Olha aqui, a propósito desse assunto, tinha um e-mail aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro, ela é mãe da professora Daniele, do balé da Vera Bublitz. Manda um abraço para a Carla, tá? A Márcia Loreno de Oliveira. Eu e meu marido assistimos ao programa todos os dias, às vezes as 2 edições. Presto muita atenção aos comentários feitos por toda a bancada, buscando informação com credibilidade e procurando formar a minha opinião. Nasci em 1967. Até os 30 anos achava que jamais teria coragem de matar alguém, mesmo que fosse para me defender. Mas mudei de pensamento quando, aos 30 anos, já com 2 filhos, uma menina e um menino, assisti um filme Olho por Olho, 1996, com a atriz Sally Field. Gostaria que vocês assistissem esse filme, caso não tenham feito. E depois gostaria que a menina Ana e o senhor Ruschel me respondessem a seguinte pergunta. Se a história acontecesse no Brasil de hoje, onde uma pessoa não pode ter uma arma em casa, deixo isso bem claro, qual seria o final da história? Gosto de todos, mas minhas preferências são o Vitorino, a Carla e a Roberta. Márcia Loreno de Oliveira. Um beijo especial para ti. Queres deixar eu repetir ou queres Dani? repetir, dona... Queres me dar o privilégio de responder? Claro. Dona Magda, nós já falamos, eu nem ia me manifestar porque eu detesto ser repetido, se o assunto vem sempre a gente repete os argumentos. O que eu digo é a decisão é sempre filosófica. Para cada caso que tu tiver, nós teremos 50 casos também para trazer de mortes provocadas pela arma. A arma em si, quando a gente fala, por que eu insisto? Eu quero uma política do Estado para nos dar segurança. A Roberta vai fazer trabalho de tiro, ela tem temperamento, ela vai salvar a sua vida. Na maioria das pessoas que não têm temperamento, vamos abastecer o crime com a arma. Esse é o problema. Muitas pessoas oportunizarão mais o crime, porque a arma é um instrumento do diabo, não é um instrumento de Deus. A arma é para tirar a vida. Então eu não tenho dúvida que esses exemplos que você cita de que salvou a vida, lógico que salvou e que bom, e que nos sítios estão abandonados e precisam. Isso é resultado de uma falência de um poder público. O que eu discuto é se nós, cidadãos, que nunca matamos uma mosca, né, teremos o desprendimento para dar esse tiro ou estaremos fornecendo uma arma para ser morto por ela. Então isso é uma discussão filosófica. Para cada exemplo meu, vocês também terão 10 exemplos. Então eu tenho o maior respeito pela colocação. Como é que é o nome da dona... Da minha mãe? Não é a vaca na bota. Espero ter dito, eu quero dizer assim que eu também vejo esses filmes e saio nos filmes, fim dos filmes, de alma lavada, porque aquele cara que teve sua família morta, ele vai e mata os 50, ele dá tiro em todo mundo. Eu adoro ver esses filmes e vou dormir satisfeito. Quando a gente chega na vida real, onde tu vai enfrentar pessoas habilidosas, onde tu não tem habilidade nenhuma, tu não tem nem temperamento, tu não tem o ânimo, tu não és um Márcia criminoso. Loreno de Oliveira. Tu não és um criminoso, tu vai ver que é bem diferente do que ver um filme domingo de noite. Deixa a Ana que só para telespectador, eu até fui procurar a sinopse do filme, né? E fala que é uma mulher que ela está no telefone falando com a filha, acontece uma invasão na casa, quando ela chega em casa, a filha dela está morta, ela foi estuprada e a justiça acaba liberando por um detalhe técnico do julgamento. Então ela prende defesa pessoal, compra uma arma e vai atrás para fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que nessas palavras, justiça com as próprias mãos, eu acho que a gente tem que confiar um pouco que a gente saiu da época medieval, onde era olho por olho e dente por dente. Acho que essa realidade, eu não confio, como o Ruschel fala, eu não confio, talvez até na minha certeza, se eu presencio
tenho algum familiar, se eu sei que algum familiar foi lesado por uma pessoa, eu não vou conseguir encontrar essa pessoa e tá na minha faculdade mental plena e eu não me vejo... Eu se tivesse uma arma nessa oportunidade e um familiar tivesse sido lesado, eu com certeza tentaria agredi-lo, mas não é o meu papel. Existe o Estado, existe a polícia, existe a justiça e, infelizmente, se é detalhe técnico, se é os advogados... Infelizmente é a vida, por isso que eu falo, se eu tivesse uma arma, eu provavelmente mataria essa pessoa. Então eu sinto medo do que eu poderia fazer nessa situação. Falando do olho por olho, dente por dente, o Gandhi dizia, desse jeito o mundo vai acabar cego e sem dentes. Mas eu queria falar, o Gandhi dizia isso. Eu só queria falar de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, porque existe uma grande preocupação na proibição de armas nos Estados Unidos. Aí fizeram um levantamento. Sabe o que descobriram? Que a maior parte das mortes com armas de fogo é suicídio. Entre jovens e pessoas mais idosas. Suicídios, porque a pessoa vê aquela arma ali e parece que a arma vai chamando. Eles fizeram um estudo muito complexo, aquelas universidades americanas têm pesquisadores fantásticos, né? E isso que leva os Estados Unidos para frente, muitas vezes, porque tem pesquisa, tudo é pesquisado, nada é feito sem pesquisa nos Estados Unidos. Descobriram que esses jovens, 18, 19, 20 anos de idade, vem uma arma ali, daqui a pouco dão um tiro na cabeça. Este que é o grande problema e o grande estudo nos Estados Unidos. A arma não é só para confronto. A arma também serve para essa coisa horrorosa que é o suicídio. Meu pai, ele gosta muito de jornalismo internacional, e principalmente jornalismo americano, e até recentemente teve um ataque a uma prefeitura de uma cidade onde um trabalhador, um servidor público, entrou na prefeitura, matou 11 colegas. Ele matou 11 colegas e depois se suicidou. Então a gente fala que esses suicídios também podem estar associados a lesar diversas pessoas. Quantos massacres nós não estamos presenciando? E nos Estados Unidos é recorrente, é muito comum. Mas pessoas em Suzano, esse de Suzano, os 2 meninos não se mataram. Eu falo assim, às vezes a pessoa tem um problema, ela está buscando, às vezes não procura um trabalho, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, está num momento nervoso, com uma arma ela pode tomar uma atitude inadequada, o que seria, por exemplo, o caso que eu dei, ver alguém que lesou um familiar meu, eu teria essa atitude, porque tu não está na faculdade normal, tu não está no teu normal, tu entra no estabelecimento, mata todo mundo, depois se mata e se resolve. E daí quem é que está fazendo justiça com as próprias mãos? A pessoa que acha que entra no estabelecimento, coloca a sua frustração, mata pessoas, depois se mata, como é que a gente faz justiça se a pessoa morreu e se matou? Quero informar os senhores também que o revólver serve para tirar a cera do ouvido, meleca do nariz, além de outras utilidades, tá? Porque eu ouvi atentamente a posição de todos aqui e acho que os casos pinçados são isolados. No atacado, a arma serve para defender. O cidadão tem o direito de se defender. Sabe quem disse isso? Diante desse mundo violento, é dado ao cidadão o direito de se defender, mesmo que seja com uma arma? João Paulo II. Ele disse isso. Ou seja, o cidadão tem o direito de se defender. Não é uma questão de segurança pública, não é uma questão de ordenamento público e muito menos ordenamento jurídico. É um direito que deve seguir regras administrativas. O Estado estabelece as regras para o cidadão ter a arma, mas ele tem o direito de ter a arma cumprindo as regras estabelecidas pelo Estado. No atacado, o que a arma faz é dar uma sensação mínima de segurança e uma oportunidade mínima de defesa ao cidadão contra a bandidagem. Vitorino, eu acho esse tema muito polêmico, muito. Cada um pensa de um. Cada um pensa de um jeito. Claro. Na hora do infortúnio, tu não sabe o que tu vai fazer. Então, assim, cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, né? Começa por aí. Gustavo Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa. Ontem tu estava muito acelerado. Brigou com o Chicão no final e tal, eu fiquei até com medo de ler os e-mails. Não, o Chicão virou palmeirense agora. Eu inclusive, fiquei com medo até de ler alguns e-mails. O Chicão troca de time de 3 em 3 meses, né? Hoje tu tá mais calminho? Eu sou calmo. Tá bom, então tá. Então eu vou ler umas coisas que desde ontem os telespectadores mandaram e estão me cobrando. Dona Lídice, ontem outro assunto também tratado foi sobre este homem que a gente não consegue adjetivar. Notei que o inteligente Marley ficou calado e não opinou quando o nomearam. Porque, a senhora sabe por quê. Observei também que o senhor Vitorino ficou orgulhoso ao se saber elogiado por Olavo de Carvalho, por ter lido seus posts. Aí me questiono. Vitorino sempre me pareceu nada amigável a este guru do Bolsonaro. E agora o elogia? Fiquei perplexa. Realmente ontem foi um programa bem pesado. Entendo, são as notícias. Magda, sempre possível dar mais voz a Aninha e tal, brará, brará.
Beijo, dona Lides. E tem um outro, só um pouquinho, Vitorino. Aí, algumas pessoas fizeram esse questionamento, tá? Ontem no programa, hoje alguns já mandaram, eu não quero deixar de ler, mas todos fazem o mesmo questionamento. Deixa eu só dizer, tu odiava o cara, falava horror, que ele era um idiota. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu peço que os telespectadores ouçam com atenção. Em momento algum eu elogiei o Olavo de Carvalho. Eu disse que fui citado na página dele, colocado um vídeo do Atualidades Pampa, mas eu não elogiei o Olavo de Carvalho. E mais, se o Zezé de Camargo, que é um cantor sertanejo, colocar uma citação a mim como músico na página dele, eu também vou dizer que é legal, uma personalidade. E não gosto de música sertaneja. Então não existe nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Uma coisa é você ser citado por uma pessoa pública que proporciona a reprodução de milhares, milhões. Agora à tarde, o trecho do Atualidades Pampa tinha 16 mil como é que chama? Compartilhamentos na página desse rapaz, do Olavo de Carvalho. Então, assim, a questão não é elogiar, eu não elogiei ele. Eu apenas disse que uma pessoa pública e com um número de seguidores muito significativo tinha partilhado um trecho do Atualidades Pampa, que hoje é conhecido, para vocês terem uma ideia. Eu entreguei hoje para a nossa diretora Marjana Wagner, gravações até em espanhol, de gente querendo saber que passa TV Pampa? Onde é TV Pampa? Where is TV Pampa? As mensagens recebidas em outras línguas de outros países. Entreguei tudo para a dona Marjana Vargas hoje para ela dar uma olhada. Não esqueças meu abraço ao Marne Carli Ruschel, especialmente para ti, diz o juiz Alex Custódio. E o Marne, a Roberta tem... Eu tenho uma lista de telespectadores. Eu também tenho. Então tá, vai, Roberta. Então, também, hoje foi um dia especial. Nós tivemos levei a Violetinha lá no Dr. Jacó Lavinsky, então eu queria deixar um beijo muito especial ao oftalmologista Dr. Jacó Lavinsky, que recebeu a minha pequena Flor. E falando em Flor, eu queria deixar um beijo muito especial à minha sogrinha, a Mariur, que é um amor e me presenteou hoje com lindas flores e foi uma surpresa muito especial. Muito obrigada. Seu Mariano, o meu Pedro, agora é minha sogra. Virou minha sogrinha. É sogra. Minha sogrinha. Tá certo ela. Bom, hoje lá na Federação, onde a Neuza Frois presta assessoria de imprensa, ela tem uma equipe, dessa equipe tem o Felipe, que é um querido. E ele disse que o pai e a mãe dele, a dona Roseli e Flávio Menezes, são fãs incondicionais do nosso programa, mandam beijos, abraços, que eu quero mandar beijos, abraços para eles. E depois também eu tinha uma jovem lá, a Rosana, filha da Rosane Pratini. As duas assistem o programa, Dora fez fotos, mandou beijos para todos. E hoje, tentando competir comigo e com a Ana na coleção de óculos, estava fazendo mais 2 óculos, a senhora Maria Glaci da Silva Santos. Estava acompanhada do seu esposo, eles são de Novo Hamburgo, estavam lá, ela quer competir conosco. Então, tu viu só que nos espera? Parada dura. A parada dura. Vou ter que ir lá, vou ter que conversar com o Lau. Mas queria mandar um abraço enorme para Roselaine Matos, que está na nossa audiência. E também falar, é claro, que você encontra o Atualidades Pampa não só na sua televisão, mas através de dispositivos móveis e também do Facebook e do YouTube. Você acessa os nossos canais oficiais, independente da plataforma que você usa, no Facebook, lá no nosso, tá passando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Você acessa esse endereço aqui e lá passam todos os nossos programas ao vivo. E se você perder o horário, não conseguir chegar em casa, ele fica gravado. Então você assiste a qualquer momento do dia. A gente vai adorar contar com a sua participação lá e também no YouTube. Participe e assista em qualquer lugar do mundo, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, é mundial o fenômeno do Atualidades. Falando no Facebook, temos manifestações dos nossos telespectadores. A Maria de Lourdes diz: boa dica, Carla, amei saber sobre isso, eu vivo numa união estável com meu marido há 30 anos, então ela vai se precaver. O Sérgio diz que o senador Paim, era uma aberração e é uma vergonha para o Rio Grande do Sul. A Tânia Maria diz: Ruschel, não é a arma que mata, são as pessoas. Temos o direito de nos defender, não é para atacar.
A Angélica já concorda que o Ruschel falou certo. E a Denise, Carla, 44 anos atrás, eu e meu irmão ficamos sozinhos em casa porque nossos pais foram viajar. E no meio da noite tentaram entrar na nossa casa. Meu irmão atirou para cima e os ladrões foram embora. Me criei com meu pai e meu irmão armados e sempre me senti segura. Tínhamos relojaria e éramos muito visados. Beijos a todos. E as telespectadoras e telespectadores também se manifestaram através do WhatsApp, 999-777-0001. Boa noite, bancada linda. Todo mundo de preto de novo. Estão reparando nas nossas cores. Oi, Carlinha, adoro o programa. O Chicão é realmente uma celebridade. Obrigada, meu nome é Ana. Carla, parece que há novas denúncias contra o João de Deus. Você viu algo a respeito, diz a Helena. Temos o que falar aqui, doutor Ruschel? Eu vi, o João de Deus pegou o estado de Goiás inteiro. Não, ele não pegou, ele abusou, né? É verdade. Ele abusou, Não é pegar. Eu tenho a notícia do João de Deus, mas antes vou dar meus abraços. Seu Whindersson Jacques Meirelles, né, querido, hoje estava comigo ali, o seu Jefferson Fustenal, com quem não vou poder jantar hoje por compromissos previamente assumidos. Dona Carla, é assustador o que eu vou trazer aqui do João de Deus, porque é impossível que uma comunidade, uma cidade não soubesse disso. Senhores, o 10º inquérito, que agora virou ação, você sabe o que era? Ele fazia sessão com 15 mulheres, dona Mara, cercado de seus profissionais. As 15 mulheres precisavam fechar os olhos e não tinham direito de abrir os olhos. Nem espiar. E estes funcionários patrulhavam aquela que abrisse os olhos, ela era retirada da oração que iria fazer a cura, que ia fazer da os oração benefícios. da cura, presta atenção. Bem, então neste ambiente, as mulheres eram compelidas a pegar, segurar a genitália desse senhor. Desse animal. Deste animal. Eram obrigadas a fazê-lo. Então, uma não via das outras, nem via o que estava ela mesma fazendo, só percebia porque a sua mão era colocada na própria genitália. Numa sessão Isso era um processo de cura. Isso era um processo de cura. Então, Quer dizer que isso era a energia dele. Seu Mani, é impossível. Veja quantos funcionários presenciavam isso, quantas mulheres que acabavam contando, seja para os seus maridos ou para suas amigas que foram juntas lá. Então, ou isso devia ser... A humilhação, a pessoa, né, não quer contar, pode achar que é um processo, né, espiritual. Então, a gente fala que é muito mais grave no momento em que também parte da agressão. É difícil saber essas mulheres e contar, porque a humilhação faz parte do processo. Claro. Tu tem vergonha de expor o que tu se sujeitou. Claro. Porque, e constantemente até, eu vi recentemente uma série extraordinária que fala a respeito do Dr. Vida, né, que abusava das suas pacientes, né, todo aquele processo, porque de fato ele falava, quem vai acreditar em ti? Eu sou a celebridade aqui, eu sou a pessoa que tem o poder. Vai, fala pra mídia, vamos ver quem vai ganhar. Ele falava após o abuso com a mulher, assim, completamente numa situação degradante, humilhada, abusada, e ele falava. Ele dominava uma cidade inteira. Ele dominava ele era através da violência. Ele gerava violência também, porque ele ameaçava as pessoas. Ele também está sendo investigado por posse ilegal de armas. Exatamente. Então, só para terminar essa informação técnica, então são 10 mulheres que então entre 2015 e 2018 se animaram a fazer a denúncia destas sessões aí, que estão instruindo então o 10º processo agora. E são 100 investigações em andamento, doutor Ruschel. 100 investigações que estão em andamento sem conclusão. E aquelas estrelinhas da Globo que iam lá, tiravam foto com ele, coisa e tal. E a Oprah Winfrey. Né? É a Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey. Sumiram todo mundo, ninguém mais falou nada, mas tem na internet, tem dezenas, centenas de fotos. Eu vou te contar uma coisa. As estrelinhas da Globo. Eu vou te contar uma coisa. Eu conheço uma mulher, convivo com ela, mesmo que raramente, tá? Mas já estive com ela diversas vezes. Ela tem um problema físico causado, não sei porquê, que ela tem dores horríveis. Ela se tratou muitos anos com o João de Deus e ela não admite que se fale dele. Quem é essa? Essa pessoa que eu não vou dizer ela o não nome, teve essa né? experiência. Certamente ele não abusou de todas, né? De todas, claro. Então, senão assim, o esquema não ia dar certo, né? E ela, todo mundo exato. E ela mesma, assim, ó, ela esteve lá, eu acho que o ano passado,
Ano passado ela esteve lá. Importante ter Eu o lembro que nós depoimento. estávamos no almoço e ela estava se preparando para viajar para lá. E ela disse que ele ajudou ela muito E na doença outra coisa, dela. eu, embora seja um cético, fui o primeiro a reconhecer que ele deve ter um poder, Claro! Carisma, extraordinário, claro. porque ele não mobilizaria milhares e milhares de pessoas do exterior, pessoas de QI, pessoas de posses que vinham ao Brasil só para fazer sessão com ele. Realmente ele tem Se um poder. utilizava desse poder para pro o mal. pro mal Pro também. mal também. A Roberta queria falar uma Sim, Magda, eu gostaria de trazer a lembrança que hoje, no dia 6 de junho, a Europa se mobilizou e 16 países se reuniram, fizeram uma manifestação a respeito do dia D, que aí eu convido o nosso Marlin Barcelos a repercutir, porque do dia 6 de junho de 1944, né, foi a primeira fase da operação dos aliados de mais de 10 países para acabar com a ocupação nazista na Europa e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. E foi um movimento, uma situação importante hoje, no dia 6, em 2019, por quê? Porque a gente vê ali a primeira-ministra Angela Merkel representando a Alemanha, né, respeitando e valorizando a história e se posicionando de uma forma muito humilde. A gente vê países do mundo inteiro conversando a respeito da importância, porque nós estamos num movimento muito nacionalista no mundo inteiro. E há, de fato, e os judeus foram massacrados, foram 6 milhões de judeus, né, o Holocausto. Então, assim, há um movimento antissemita no mundo e esse movimento de hoje foi muito importante. E para os senhores terem uma ideia, 4.000 pessoas morreram na data do dia D. Né? Eu trago alguns números, mas eu acho importante escutar o Marne. Essa é a chamada Operação Overlord, que trouxe os países do mundo inteiro, principalmente os americanos, que chegaram às costas da Normandia, surpreendendo os alemães que achavam que a ocupação se daria por Calais. Calais, França, do outro lado, Dover, né, na Inglaterra. Seria naquela localidade, mas não foi. Foi escolhida a costa da Normandia, onde estavam as principais bases alemãs para assegurar, porque eles sabiam que a qualquer momento a França seria invadida. A praia de Omaha? Isso, Omaha, Nebraska e outras também. Outros estados americanos, cada um dava uma praia. A primeira leva de barcaças, foram milhares de barcaças e aviões que jogavam bombas em todas aquelas casamatas construídas pelos alemães com aquela tecnologia alemã que a gente conhece. Então, os primeiros que chegaram às praias, todos morreram. Todos morreram. Foram 156 mil soldados que desembarcaram em 5 praias na Normandia, 10 mil veículos, 7 mil embarcações. Só no dia D, 4.400 soldados das forças aliadas morreram e do lado alemão foi 9 mil soldados. Eu falei das casamatas, né? Que as casamatas com centímetros, muitos centímetros de aço, né? Aço e concreto, e é uma coisa fantástica. As casamatas estão lá e foram visitadas pela dona Ana, que depois vai fazer um comentário a respeito da sua viagem pelas costas da Normandia, onde as tropas americanas, os aliados, faleceram. E estava comentando aqui com a doutora Roberta, instantes atrás, e ela estava me alertando, e eu conheço o comando do senhor, o general Eisenhower, Dwight Eisenhower, Ike Eisenhower. E ficou nas mãos dele como comandante supremo das forças aliadas a determinação da hora exata em que a operação deveria se iniciar. Mesmo com o tempo, com chuva, etc., porque aquilo ali terminaria com a Alemanha como dona, digamos assim, da França, com a chegada depois a Paris, a libertação de Paris, com a vinda do general Charles de Gaulle. E foi um negócio mortífero, né? E os alemães responderam com fogo cruzado e desciam os soldados das barcaças, soldados americanos, soldados canadenses, soldados australianos, soldados mais de língua inglesa naquela oportunidade. Foi uma coisa horrorosa. Inclusive existe um filme chamado Dia D, que reporta e retrata com preciosismo muitas cenas, imitando, evidentemente, através dos relatos daqueles que lá participaram, aqueles que sobreviveram a isso tudo. Foi um dia mais importante, na minha opinião, da Segunda Guerra Mundial. O dia D. Por isso, a Operação Overlord, chamada o Dia D, o dia em que se encerra a participação da Alemanha, porque ali eles perdem o domínio total. A Alemanha já estava de joelhos.
No final de 1944, foi 6 de junho de 44, no final de 44, ainda a Alemanha tenta a última cartada com a invasão das Ardenas, né? Das Ardenas, que também foi um fracasso. No começo, as forças aliadas começaram a recuar, depois se reformularam com o general George Patton e conseguiram dominar os alemães. É uma história como eu ficaria 5 horas falando a respeito disso. Muito bem. Ana, tu ia falar da tua experiência? Não, e para quem gosta de vivenciar, a minha família é muito crente no fato de que é preciso conhecer a história para não repeti-la. É essencial que, então, às vezes as pessoas optam por ir para praias paradisíacas, para algumas opções, e as pessoas estão nessa liberdade, mas é bacana também quem tem a possibilidade de visitar. O roteiro muito famoso e muito visitado são esses pontos históricos, principalmente eu e o Marne já tratamos sobre esse assunto, porque apesar da carga emocional que essas viagens te colocam, tu tem uma reflexão tão profunda a respeito do fato do que vê ao ponto que o ser humano chega, porque tu vê que é uma falta de humanidade, porque uma pessoa, eu falo assim, a gente fala de milhares de pessoas que não significavam nada. Que a gente vê um enfrentamento, a liberdade, por quê, onde estamos. Então é sensacional, é um roteiro famosíssimo, existem agências de turismo especializadas no roteiro de Segunda Guerra Mundial para você visitar, para conhecer, existem museus, e eu falo que a preservação o Brasil é tão triste porque a gente pouco sabe da nossa história porque pouco se preserva. Ao contrário da Europa, que tu consegue revisitar e parece que tu tá vivendo aquilo. Volta 200 anos atrás. Tu enxerga, parece que tu enxerga as pessoas passando. Para quem gosta de filmes, histórias, existem diversos livros. Então, o que eu fiz? Eu li sobre os pontos que eu visitei, então tu consegue, parece, se transpor no tempo e viver aquela situação. E para mim, tanto que Auschwitz foi o inferno na Terra em que eu visitei, porque até hoje a carga emocional daquele lugar é como se estivesse visitando o inferno. Birkenau, esteve em Birkenau. Auschwitz e Auschwitz II, Birkenau. Auschwitz, falando da minha mãe e do meu pai, hoje estão presentes no programa. Mas eles viajaram no ano passado com um casal que ele é judeu e ele fez questão de visitar Auschwitz. A minha mãe relata exatamente isso. A minha mãe foi um pouco mais assim, receosa e tudo mais, mas meu pai tinha vontade, porque meu pai também lê muito isso, e conhece bastante a história. Mas ela relata que foi um lugar, assim, que tem um clima, uma coisa pesada, ela não sabe nem explicar, mas energia muito densa naquele lugar. Ela diz que ficou muito pesado para ela, então... A pessoa sente, né? Exatamente, a pessoa sente. De pensar que tudo isso aconteceu naquele lugar, que tantas pessoas sofreram daquele jeito, crianças, adultos, e assim, jovens. Né, Carla? É um horror. Assim, era porque era judeu. Quer dizer, não é porque os judeus estavam querendo pegar, por exemplo, assim, o poder da Alemanha, que era uma potência. Não. Então, tem casos, fatos, assim, das minúcias, pessoas que estavam ali, que, por exemplo, fizeram toda uma faculdade, queriam ser finalmente médicos, estavam ali trabalhando, não pôde receber o seu diploma, não pôde exercer a sua medicina porque era judeu e tinha que usar, chegou um ponto então, em que a guerra, eu falo assim, começou na perseguição também da fé, da crença, mas depois também se tornou uma maneira de limpeza social, porque ciganos foram perseguidos, pessoas que nasceram na Alemanha, mas que tinham deficiências físicas, deficiências cardíacas. Então tudo isso começou a virar um lugar para matar as pessoas. O nome da palavra em alemão é Lebensraum, que significa solução final. A discussão em torno do final da guerra, o Marne falou no dia D, mas veja, existem várias versões históricas dependendo de quem se ouve. Para o Ocidente, a batalha final foi o dia D, foi quando... As bombas. Para os orientais, e especialmente russos, eslavos, enfim, foi a Batalha de Stalingrado. Foi. Foi 42, 43. Isso, foi quando os alemães foram derrotados em Stalingrado e começaram a recuar e os russos avançaram. Foi casa a casa. A Batalha de Stalingrado. Casa a casa. As forças alemãs eram implacáveis. As forças alemãs eram implacáveis. E os russos, sem armamento, resistiram àqueles milhares de soldados. Eu tenho algumas imagens, raras imagens, dos alemães saindo de buracos, de braços levantados, se integrando. Quando o general von Paulus, que era o comandante-geral alemão, se entrega, pede bandeira branca, se entrega, ele vai se entregar,
Hitler enlouquece, porque ele queria que o último homem resistisse até a morte. Olha o que é a guerra. É por isso que eu fico revoltado com a escolha. Né? É um preço completamente... Sabe Eu não quero mais que falar. falaste em vídeos, o YouTube hoje tomou uma decisão muito importante de retirar do ar todos os vídeos que tratem desse assunto, que neguem o Holocausto ou que preguem qualquer coisa contra ódio, preconceito e tudo mais. Então eles vão retirar do YouTube o que já existe e vão criar uma forma de impedir o upload de outros vídeos que tratem desses qualquer assuntos. assunto relativo a qualquer Exato, coisa. vídeos de ideologia supremacista e também que neguem o Holocausto ou que preguem qualquer outro tipo de divisão e tudo mais. Mas tem gente que nega. Pior é isso. Coisa maluca, Uma coisa que existe. Mas tem gente que acha que a Terra é plana. A embaixada alemã fez a embaixada alemã aqui no Brasil colocou um vídeo nas redes sociais tratando sobre o assunto e muitos brasileiros, principalmente nesse momento de eleições, eles foram até o canal da embaixada oficial e começaram a criar links com provas de que isso não existiu, que era tudo uma falácia, que era uma invenção. Então a embaixada se sentiu constrangida, tanto que até os brasileiros tomaram a iniciativa de ir lá e começar a corrigir. Não é assim, não é bem assim. Então a gente fala que existem ainda pessoas que têm esse pensamento. Foi tudo uma invenção. Né? Um fato histórico doloroso como esse. Eu quero aproveitar então, Magda, que a gente está falando nisso, agradecer a organização Night Bright Program International, que é uma organização hebraica, uma organização israelense que visa lutar contra esse preconceito, esse ódio que existe contra os judeus, o antissemitismo que é constrangedor e é mortal. Recebi o contato do Dr. Mauro Stein, que me fez o convite em nome da instituição para conhecer o Estado de Israel em setembro, por um período em que vai ser possível conhecer Jerusalém, Tel Aviv e também algumas unidades de desenvolvimento de alta tecnologia do Estado de Israel. Agradeço o convite, já está aceito o convite. Em setembro eu estarei nesse país para conhecer um pouco da tecnologia e desse pedacinho de terra que luta com tanta bravura pela sobrevivência. Ainda uma Dona informação. Magda, eu quero agradecer ao pessoal da Academia Moinhos lá, que me trata com muito carinho. O pessoal da recepção lá é muito bacana e o pessoal prestigia o nosso programa aqui, manda beijo para um, manda beijo para outro e manda beijo para outro. Para mim alguém manda beijo? Os beijos estão todos dados. Para mim alguém manda beijo? Olha só, a senhora frequentemente e primordialmente é sempre a que mais recebe beijo. Eu não os transmito fisicamente. Esse teu ciúmes que tu tem de mim é muito desagradável. Porque eu o faço com muito recato. Né? É muito recatado. Mas de qualquer maneira é isso. Um abraço a toda a turma da recepção lá, como eu disse, que dá um atendimento maravilhoso, especialmente a Moinhos, Academia Moinhos, do Moinhos de Vento, que são várias, é uma rede por Porto Alegre. Tá, então já que nós estamos nos beijos, eu também vou dar um beijo pro pessoal do Estúdio Léo Sampaio, em especial para a Tatá, para a Anne e a Nítia, que me atendem com muito carinho lá. Um beijo super especial a eles. Olha aqui, ó, que bacana isso aqui, ó. Seu Jorge Mendes de Novo Hamburgo diz assim: Dona Magda, como é bom chamar alguém de dona na minha idade. Que bonitinho. É interessante ver como os apresentadores do programa ficam no celular o tempo inteiro quando não estão falando. Jorge Mendes, Novo Hamburgo. Pelo menos eu não. Que tu não tem, sim, né? porque tu não tem. Não, Mas eu trago. também não fico, eu viro de lá. Eu Não, não mas trago. até em defesa dos membros da bancada, ninguém precisa de defesa, mas é o seguinte, esse é o único programa da televisão do Rio Grande do Sul que foi taxado e é taxado como o melhor programa do estado do Rio Grande do Sul e com o qual eu concordo, que a gente interage em tempo real. Os profissionais aqui estão recebendo comunicação. Não fala isso, porque nós vamos tomar um gancho da direção, isso é proibido. Ah, não pode? Não pode. Não Tá, fala. então a gente está lendo... Tu falou demais. Tudo que a gente não pode fazer é responder na hora. Não, mas não é responder. É recebendo a participação dos Exatamente. Eu, Não, por depende, exemplo, mas peguei, é tarefa dei da print, Carla. A Carla peguei tem essa Facebook, tarefa. Não, a peguei. Carla reproduz o oficial, mas as pessoas participam. Olha essa informação que você deu Não, errada. isso é uma coisa. Eu cansei de receber correções aqui. Não, Tu fica sempre no celular. Gente, e olha a notícia entra e a gente acompanha o Twitter, são tantas as coisas que a gente pode fazer com o celular, que não ficar conversando com outras pessoas e que não é de interesse do programa. A gente também trabalha com o celular, aliás, a gente passa o dia inteiro trabalhando com o celular, inclusive eu entrei aqui na bancada. diversas vezes aqui no ar
com julgamentos acontecendo, segurando a notícia para quando fosse dá-la já dar com resultado. Exatamente. Então é como eu disse, nós interagimos sim, conforme as coisas estão acontecendo. Em defesa da notícia. Vende, vamos fazer uma fofoquinha? Não, eu acho que era bom tu falar da tua manchete das estatais. Mas então depois eu faço fofoquinha. O STF... O STF começou... Não, é que é uma foto, tem uma foto, apareceu uma foto do caso Neymar, agora apareceu uma foto. Tá aqui, tem vídeo. Apareceu uma foto dela bifiando, aí estão dizendo que não é bem assim, que aquela foto ela bifiando ele bifiando ela. Que ela... E aí estão dizendo que a foto não é verdadeira, que era um empurrão, que não sei o quê. Não, é um vídeo, e aí tem também, já apareceu na internet agora de tarde a declaração dela, dizendo que tem amigos no PCC, que o Neymar vai ter que se acertar com ela. Mas em Paris virou uma meleca. Podia ser em baixo de qualquer... Não, eu falei que era fofoca porque eu não confirmei nada. Apenas está na internet o negócio. Não, é brasileiro que leva uma brasileira para fazer uma bobagem lá. Por aí, né? Não, peraí, não. E aí ela presta de serviço, como disse o Gustavo, para todas essas mulheres que hoje realmente passam por situações de violência. De verdade. De verdade. Eu esqueci de dar o índice do Atlas da violência rapidinho, para não interromper o Vitorino. Assassinatos de mulheres em 2017, 4.936 mulheres morreram. São 13 mortes por dia. Meu Deus. 4.936 homicídios. 4.937, então. Porque agora, no final da tarde, Santo Ângelo, uma menina de 25 Não, mas é anos... do ano de 2017. Já aconteceu. Pois é. Te liga o bico de luz. Pois é, aquela coisa. Bico de luz. Olha só, o STF hoje começou uma votação muito importante, que é decidir se o executivo estadual, municipal e federal pode vender estatais sem autorização do legislativo. É uma discussão que inevitavelmente vai descambar para o componente ideológico. E eu explico por quê. Não existe nenhum dispositivo tácito na Constituição que faça essa vedação de venda sem consulta ao legislativo. O artigo 23, que foi utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator da matéria, e que deu uma liminar no ano passado, proibindo a venda de qualquer estatal, o artigo 23.1, ele fala que cabe aos poderes executivo, legislativo e judiciário a conservação do patrimônio público. Aí o senhor Lewandowski interpretou que conservação se atrela também ao controle, seja acionário ou seja o controle de posse e propriedade. E deu aquela liminar. Pois bem, hoje começou o julgamento, o relator confirmou o voto dele em função da liminar. Foi logo depois convocado o ministro Alexandre de Moraes, que disse que o Estado não deveria se meter, isso é um assunto do Executivo, é gestão pública, ficou empatado 1-1. O ministro Fachin fez o 2-1, dizendo, seguindo o relator e interpretando também o artigo 23.1 do jeito dele. Olha bem, interpretação, porque quem lê o artigo 23.1 da Constituição, leiam, por favor, pessoas que estão em casa, vão ver que não fala nada em plebiscito, fala nada em poder legislativo, votar ou não. E logo depois o ministro Barroso seguiu a divergência e fez o 2-2. Depois foi interrompido o julgamento e deve ser retomado amanhã, ou hoje, né, por parte do STF. O que eu quero dizer rapidamente? É um julgamento de componente meramente ideológico. Não tem nada de técnico e nada de jurídico nessa decisão. É um componente meramente ideológico que vem sendo utilizado na forma de uma interpretação de um dispositivo que talvez possa dar a entender que... Então, vai ser bom esse julgamento, porque de certa forma vai se desnudar de uma vez por todas o componente ideológico, a carga ideológica do nosso STF. Lembrando que os dois votos, o senhor Ricardo Lewandowski dispensa apresentações, foi nomeado pelo Lula, amigo pessoal da família do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro Fachin tem vídeos na internet mostrando que ele fez campanha para a dona Dilma e que assumidamente é, digamos assim, um eleitor do Partido dos Trabalhadores. A que ponto Portanto, nós chegamos? É um componente ideológico que está sendo decidido pelo STF. Dona Maria, quero abordar, até tinha provocado a Vitorino para que ele trouxesse o tema, porque o tema é de muita importância, e ele mexeu com os gabinetes dos ministros que foram visitados pelo governo
e pelos opositores ao governo, né? Os ministros foram visitados porque há uma expectativa do governo de uma renda de 80 bilhões com a venda das estatais, por isso seu interesse. E mais do que isso, por isso linkei com a notícia que trouxe a doutora Roberta, porque o governo quer a aprovação disso usando uma expressão que chama-se segurança jurídica. O que seria a segurança jurídica? Seria criar um ambiente favorável para o investidor, para ele saber que o Brasil estaria olhando para frente no sentido da decisão. Nós paramos com o julgamento com 2-2. Eu respeito a posição do Vitorino, essa questão da ideologia é uma opinião pessoal, né? Eu analiso a questão mais tecnicamente, especialmente que a liminar, quando foi dada, foi há 1 ano. O Bolsonaro não era nem candidato. Não, candidato. Candidato ele era, mas estava lá no 10º lugar e foi dada a liminar. Então, a liminar seria contra o Temer. Mas eu respeito a posição. Está 2-2, as matérias são jurídicas, são técnicas, e eu vou aguardar o julgamento, nós vamos aguardar e vamos trazer para a bancada acompanhar o resultado. Eu vou exercitar a chutometria aqui. Eu acho que o governo perde. Eu acho que o governo perde. Pelo perfil dos ministros que nós temos, eu acho que perde, porque o ministro Fux, talvez vote pela manutenção da liberdade do executivo de gerir a coisa pública. Acredito que o Celso de Mello, talvez também, e a Carmen Lúcia. Só que a dúvida está no ministro Gilmar Mendes. Que o ministro Gilmar Mendes é uma caixinha de surpresa, né? Porque o Celso de Mello tem um alinhamento, um alinhamento ideológico, coisa e tal, assim como também é previsível a ministra Rosa Weber, tem origem na Justiça do Trabalho, enfim. Se ficar 5-5, o governo perde, porque o voto de Minerva seria do Toffoli. E dispenso apresentações do senhor Toffoli. Do senhor Toffoli. Vamos aos aniversariantes? Vamos, mas antes dos aniversariantes, eu quero dar uma frase do René Descartes, que diz o seguinte: a ingratidão pertence apenas aos homens cruéis e arrogantes que acham que todas as coisas lhes são devidas. Tudo para eles, tudo é para eles. Bom, o primeiro aniversariante de hoje é o senhor Pancho Villa, que foi um dos grandes heróis das revoluções, ou de uma das revoluções mexicanas, na época do presidente Porfírio Dias. Pancho Villa foi assassinado porque um amigo dele, ele confidenciou um amigo e esse amigo matou, né, o Pancho Villa. E ele, imagina com um amigo desses, imagina o inimigo do cara. É verdade. E o Porfírio Dias sempre dizia, uma frase que eu acho fantástica, ele dizia o seguinte: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Bom, John Maynard Keynes, economista britânico, que é considerado até hoje um dos maiores economistas, que defendia a economia do Estado, a economia de Estado, para gerar empregos em grande massa. Esse era o principal argumento desse grande economista britânico, que lecionou em boas escolas, não nos Estados Unidos, mas nas escolas como Oxford, lá na Inglaterra. Augusto Calheiros, que foi um cantor que vocês nem devem lembrar, Federico Garcia Lorca. Eu confesso a vocês que eu li algumas poesias do Federico Garcia Lorca, mas nunca assisti nenhuma peça dele. E é Federico, né? Federico Garcia Lorca. Como Catarina, em espanhol se diz Catalina. Catalina, sim. Pois é. E o Garcia Lorca, era gay e talvez por isso e pela sua ideologia tenha sido assassinado. E tem outro autor médico brasileiro chamado Pedro Nava, que fez um livro chamado Baú de Ossos. Eu li esse livro há muitos e muitos anos atrás. E esse homem recebe na madrugada um telefonema, um homem estável emocionalmente, um escritor, um médico, etc. Ele recebe, a mulher diz: olha, quero falar com você. Ele foi atender o telefone e disse: mas é uma barbaridade isso. Ele sai à noite com uma mochila, senta num banco de praça e se mata. Até hoje ninguém sabe o motivo por que ele se matou. Num dos livros, o último livro dele, que ele não conseguiu acabar, ele fala Pedro Nava. O outro foi assassinado, porque era gay. Porque ele também teria feito referências, talvez, a um gay num dos livros. A um gay, né? Bom, outro aniversariante... matou com o Zuzu Angel. Pedro Nava? Pedro Nava. Erasmo Carlos, meu querido amigo Erasmo Carlos, completando hoje 78 anos, e a Vanderleia completando 73. Minha querida Vanderleia. Stefania Sandrelli, que eu acho uma das mulheres mais lindas do cinema italiano, Stefania Sandrelli,
Eu vi um filme com ela e o Marcello Mastroianni, fantástico, que contava a história do adultério à italiana. Imagina um adultério à italiana. Só de ouvir o nome do filme, o camarada já ri, né? Porque é tudo muito engraçado. A Sandra Nemberg, que é jornalista da TV Globo, excelente jornalista, excelente apresentadora, ela está completando hoje 51 anos de idade. A jornalista e apresentadora... 51. A Ana Luísa Castro. E, finalmente, aquela moça que o Vitorino é muito fã dela, a Geise Arruda, que é a apresentadora, empresária, modelo. Ela é o quê? A vida é assim. Ela é o quê? Não, vamos todas as mulheres. Ela é apresentadora da TV apresentadora. também. Que mais? Jornalista também. Tirou. Você lembra? Modelo, manequim, jornalista, com a mini apresentadora de saia, TV, comunicadora, todas elas são. E aí se formou, né? Essa só para aproveitar o momento difícil, né? Agora também... O senhor é fã dela, o senhor me confidenciou um dia. Ele gosta de mulheres opulentas. Que imbecilidade. Daquele churrasquinho de asa de frango, o senhor me ofereceu. Que imbecilidade dos caras xingarem, ofenderem, porque ela foi à faculdade com um vestido curto. Pô, no que isso ofende? Na faculdade, não, cada um vai como... Mas para aí, Magda, só porque ela tava com uma saia curta, xingaram ela? Mas as pessoas andam com mau humor, vocês nem imaginam. Então, antes que comece a nos dar mau humor, que a gente tá ficando com soninho, os olhinhos já estão pequenininhos, vamos dormir, boa noite pra você também. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.